Fala galera, beleza? Aqui é o Rick e hoje eu vim mostrar para vocês, falar um pouco para vocês como é o meu processo de mixagem das minhas drum cams, como é a minha metodologia, como é que eu faço, como eu penso na hora de mixar as minhas baterias e as minhas drum cams. Então eu vou mostrar para vocês como eu saio desse som aqui. Para esse som aqui. Bom, então vamos lá. Se você gostar desse vídeo, já curte, já se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário aí, a forma que você faz ou que você gostaria de fazer. E vamos lá para esse vídeo, demorou? Bom, galera, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que esse é o meu processo, é o processo que eu venho aperfeiçoando, que eu venho tentando melhorar a cada dia. Não é o ideal, talvez, para algumas pessoas, ou não é o perfeito. Eu acredito que não exista isso. Cada um encontra um caminho e faz o seu próprio processo, né? Então, hoje eu não vou falar algo tão técnico, eu não vou especificar qual plugin usar, qual plugin não usar. Eu quero mais passar para vocês a forma que eu penso, a minha abordagem na hora de fazer meus vídeos, na hora de mixar e enfim. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas, algumas coisas que eu faço que são coisas determinantes do meu som, né? São coisas que realmente fazem uma grande diferença. A primeira coisa é antes do play. Bom, antes do play, a coisa que eu mais me preocupo é a afinação. Por quê? A afinação basicamente vai ser o que vai determinar o som da sua gravação, né? Então a galera muitas vezes se engana pensando que tipo assim, vai usar trigger mesmo, então eu posso gravar de qualquer forma. Não, galera, na verdade, o que vai diferenciar o seu som é você saber afinar o seu instrumento, você se preocupar com o som desde a fonte. Beleza? Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Se preocupem, já tentem tirar o som desde o começo, desde a captação. Faz uma grande diferença também você afinar e monitorar, né? Se você toca de fone, monitorar como ficou o som da sua caixa, por exemplo, no seu fone. Isso faz uma grande diferença de você afinar ela sem o fone. E aí eu acredito que você já vai conseguir chegar num som bacana. A segunda coisa, posicionamento de microfones. Para quem não sabe, os microfones geralmente que é usado na bateria são cardioides. E você pode usar isso ao seu favor na hora de captar a bateria para ignorar alguns sons. Por exemplo, na caixa, geralmente eu gosto de usar o microfone um pouco de costas ou para o prato ou virado para o hi-hat, né? Para ignorar um pouco desse som. A mesma coisa o surdo. Geralmente o meu ride ele fica acima do meu surdo. Então geralmente o que eu faço? Eu coloco o microfone de costas para o ride para ele ignorar um pouco desse som do ride, porque o microfone cardioide ele capta muito bem o que está na sua frente, né? Para onde ele está apontado, e ele ignora bastante o som que está atrás dele. Então você usando isso a seu favor, você já elimina bastante dos ruídos, né? E consegue tirar um som mais limpo. A terceira coisa determinante, a tocada. Se você consegue tocar bem, se você entende aonde você está e você consegue executar bem o seu instrumento, a forma que você toca ele, a intenção que você toca ele, já vai fazer ali uma mixagem, né, na hora de você tocar. Vou te dar um exemplo. Aonde eu toco, na minha igreja lá, a gente tem um aquário de bateria bem pequeno. Então, tipo assim, o que eu evito fazer? Eu evito tocar os pratos muito forte, porque senão vai dar muito vazamento nos microfones, porque as paredes são de vidros, né? O aquário ele é todo de vidro e ele é fechado, então não tem por onde o som sair, então ele fica rebatendo ali dentro. Então eu faço o possível para tocar os pratos mais fracos e tocar mais forte nos tambores. Isso já faz ali uma pré-mixagem, um equilíbrio do som que vem dos pratos e o som que vem das peças da bateria, certo? Então aí na sua realidade pode ser algo diferente, entendeu? Aí na sua realidade pode ser que não possa tocar tão alto, ou você precise tocar mais alto. Isso tem a ver com o quê? Com você entender a sua realidade, entender aonde você grava, entender a forma que é o ambiente que você está, e aí você aprender e você saber como tocar, né? Então esse é um passo importante também, você saber como tirar o som da bateria, né? Então tem muito a ver também com a tocada do músico. Bom, vamos então para o processo de pós-produção.
As minhas drum cams geralmente eu gravo em multitracks. Eu consigo lá levar meu computador, espetar e gravar todo o culto em multipista. Isso facilita muito na hora de mixar e tal, de eu poder tirar um som com mais liberdade por estar em vários canais da bateria e tudo mais. Bom, depois de eu fazer a gravação no culto, eu trago a gravação para casa, salvo lá tudo bonitinho. E aqui em casa, quando eu vou mixar, eu tenho um template. Um template seria como um projeto padrão, né? Onde eu posso colocar essas tracks que eu gravei. Ele tem toda a configuração, todo o fluxo de sinal que eu já uso nas minhas mixagens. Então isso facilita e economiza muito do meu tempo. Em vez de eu ficar criando todo esse fluxo de sinal do zero, eu já tenho um projeto que já está tudo mapeado bonitinho, já tem os plugins que eu costumo usar, porque eu sempre gravo a mesma bateria. É claro, tem uma diferença de um dia para o outro, mas é sempre a mesma bateria, sempre a mesma configuração, sempre os mesmos microfones. Então isso já meio que dá meio caminho andado para mim. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como eu uso o meu template. Eu vou mostrar para vocês a gravação aqui, o projeto do meu último drum cam que eu fiz. Então, segue aí. Bom, galera, então aqui está meu template. Vocês podem ver que aqui eles têm pastas, né? Tem pasta de cada peça da bateria, por exemplo, aonde eu pego todos os áudios que eu gravei e já importo aqui para dentro do projeto e já tá tudo mapeadinho, bonitinho, beleza? Também já tem alguns plugins, já tem alguns buzzes que eu uso, já tem os meus plugins já da minha master que eu uso também. Inclusive, esse é o template também que eu uso para mixar algumas músicas mesmo. Uma coisa importante de falar é qual o objetivo do seu vídeo. Você pode falar, não é drum cam, então necessariamente eu vou mostrar eu tocando bateria. Correto, mas até nisso você tem que ter um objetivo, certo? E isso vai determinar como vai ser a sua mixagem, na minha opinião, tá? Então, eu vou falar um pouco de mim. Eu comecei a fazer esses vídeos mais para poder exercitar a minha mixagem, poder melhorar a minha mixagem e também poder registrar os cultos da minha igreja. Então, você deve se perguntar isso, na minha opinião, qual é o seu objetivo em fazer esses vídeos para que você possa ter uma determinada abordagem e ver se faz sentido mesmo com o que você está fazendo. Pensando nisso, então o que eu faço? Vocês podem observar aqui que não tem somente os sons da bateria. A bateria está aqui em vermelho. Eu também tenho os outros instrumentos, os quais também eu mixo. Então eu faço a mixagem como se fosse de uma live stream. Bom, então eu divido o meu processo de mixagem em 4 etapas. A primeira etapa é a limpeza e edição. A limpeza que eu faço é o que? Eu vejo se tem algum ruído, vejo se tem alguma coisa que está atrapalhando, ou alguém bateu no microfone, algum cabo que desplugou, alguma coisa. Eu dou uma visão geral nisso tudo para ver se tem alguma coisa acontecendo, beleza? Então é isso, a parte de limpeza e edição é mais isso, é mais ver se tem algum problema, tirar, se não tiver também, vamos para o próximo passo, que é processamento. O processamento basicamente é o processo que você timbra o som da sua bateria. Então, onde eu vou colocar os plugins, simulação de mesa, equalização, compressão, para poder chegar no som que eu quero de bateria. Às vezes soma um trigger para ajudar. Eu particularmente, a minha abordagem com trigger nunca é para substituir o áudio. Eu uso o trigger para complementar no som. Tá? Então, por exemplo, numa caixa, se eu tenho uma caixa e eu quero o som dela mais worship, aquele som gordão de caixa, eu vejo na minha gravação o que tá faltando nela. Se eu tenho mais o ataque, então eu vou procurar um trigger que tem já a parte mais grave. E outra coisa, não é pegar o trigger e jogar, eu tenho que fazer um processamento, eu preciso adaptar aquele trigger para ele fazer sentido com a minha caixa, tá? É assim que eu faço. Então, geralmente eu faço essa lapidação, tiro uma frequência aqui e outra ali para colar mesmo no meu som e não ficar aquela coisa artificial. O próximo passo é fazer o equilíbrio, fazer a mixagem mesmo, fazer com que todos eles soem em conjunto, soem com coesão, né, como uma música e não como instrumentos separados. Nesse processo também eu uso equalização, compressão, uso uns plugins no Mixbus que eu tenho aqui, né, que fazem essa cola dos instrumentos para soar como uma música em geral, beleza? Aqui é o Bus Compressor, tem o NLS Channel aqui, que é um simulador de mesa e tudo mais. E outra coisa, gente, esse template aqui eu tenho alguns plugins presetados, que é geralmente o que eu uso, mas nem sempre eu uso todos, que nem esse aqui, esse Black Box, eu não tô usando, porque eu não vi necessidade. Então ele tá aqui, às vezes eu mudo, isso é uma coisa que vem se adaptando, vem mudando.
Aqui, como vocês podem ver, nem sempre eu uso todas as mandadas e tudo mais. Então, não é porque tá aqui que eu simplesmente jogo os áudios aqui dentro e pronto, acabou. Não, esse aqui é um ponto de partida, beleza? Um template é um ponto de partida. Como é um drum cam, então eu dou um pouco de preferência para a bateria. Ela tem um pouco mais de evidência em relação aos outros instrumentos, em relação às vozes, o que é diferente de uma mixagem, por exemplo, que seria de uma música. Então você tem que ter essa noção na hora de você mixar. E o último processo é o processo de automação. Eu vou pegar as músicas e eu vou fazer com que os plugins, os volumes, eles interajam conforme a música. Aqui, ó, tudo isso que vocês estão vendo aqui, isso aqui são desenhos de automações, tá vendo? Tem na guitarra. Aqui, por exemplo, é só de volume, mas eu tenho de outras coisas, às vezes outros plugins. Mas o que eu geralmente uso mais é os volumes. Por quê? Às vezes na mixagem, em algum momento, eu quero que a guitarra soe mais, ou que a voz apareça mais, ou apareça menos. E eu quero que essa mixagem soe viva, entendeu? Eu quero passar essa emoção na mixagem, então eu uso a automação para isso. Então, o que eu faço? Eu dou play aqui na música e vou escutando, e aqui no mouse eu vou mexendo no mixer, nos faders de volumes, por exemplo, e eles vão tendo essa interação comigo, e aí vai gravando a automação que eu vou fazendo aqui. Então, e depois ele vai fazer automaticamente, ele vai abaixar na hora que eu abaixei, vai aumentar na hora que eu aumentei, e por aí vai. E isso para mim traz muita vida à música, ao momento de louvor, e ele transmite também a intenção que eu quero passar. E por último tem a minha master, né? Aqui, ó, nesse último canal aqui tem alguns plugins, tem um equalizador, compressão. No geral, como eu falei, eu não vou falar muito de plugins. Basicamente é isso, galera. Esse é o processo que eu utilizo. Busco sempre melhorar. Esse template que eu uso aqui está sempre em evolução, está sempre em adaptação. Eu testo um plugin aqui, outro plugin ali, e sempre tento melhorar o meu som. Essa é a ideia. É isso, eu quis compartilhar um pouco para vocês. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você tem esse drum cam e acha que não está soando legal, se quiser mandar para mim, fica à vontade, me chama aí nos comentários ou lá no Instagram. E a gente conversa, e quem sabe eu não posso mixar a sua drum cam. Se você gostar do meu som, acho que dá certo. Espero vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa nos comentários aí o comentário de vocês. Curte, compartilha e até a próxima, beleza? Tamo junto.